Vamos derivar mais uma pela definição, que é a função 1 sobre x, né? E aí usar ela junto com esse resultado para tirar a regra do quociente. Então, exemplo. Vamos olhar para a função f de x igual a 1 sobre x e vamos pegar um número real qualquer no domínio, tá? P pertencente a R estrela, os reais não nulos. E tentar calcular f' de P. Dá? Tem que dar, né? F' de P o que é por definição? Limite quando x tende para P, f de x menos f de P sobre x menos P. Nesse caso concreto, 1 sobre x menos 1 sobre P sobre x menos P. Tá? Tira o mínimo no numerador ali, o que vai sobrar? Limite quando x tende a P de P menos x sobre Px, tudo isso dividido por x menos P. Certo? Simplificando aqui, você vai ficar com limite quando x tende a P de menos 1 sobre Px. O que a gente sabe? 1 sobre x é uma função contínua. Como é que eu calculo o limite? Só substituir, né? Então isso dá menos 1 sobre P ao quadrado, que é sempre um número real. O que provamos? Que a função 1 sobre x é derivável em qualquer ponto e a sua derivada é menos 1 sobre P ao quadrado. Tá? Se você quiser pensar, isso é uma extensão daquela regra do tombo, né? A gente mostrou que x a n, como é que derivava? Tombava o n e tirava 1 do expoente. Esse cara você pode pensar como x elevado a menos 1. Se você quiser, tomba o menos 1 e tira 1 do expoente. Fica menos 1 vezes x elevado a menos 2. Menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Em geral, essa regra do tombo vale para qualquer expoente fixo, né? X elevado a alfa, a derivada você tomba esse alfa se ele for um número, uma constante. Tá? Se o expoente varia junto com o x, aí é outra coisa. Tudo bem? Então a gente sabe derivar 1 sobre x. Sabendo derivar 1 sobre x, a gente sabe derivar quocientes. A sua dúvida é sobre como definir a função ρ de x num caso concreto. De fato, eu tinha até observado isso. Não é conveniente usar aquela definição em casos concretos. Então, se eu te dou uma função, aquela função ρ de x, ela pode não ser muito fácil de obter para esse exemplo específico. Mas, por outro lado, você vê que usar que ela existe e é contínua é uma coisa que é super fácil para fazer as demonstrações. Então, por exemplo, se você pega lá f de x igual a seno de x no ponto P igual a π sobre 2. Se você for tentar escrever, você tem que escrever o seno de x como sendo seno de π sobre 2 mais ρ vezes... Qual é a função? Olha, se o x for diferente do π sobre 2, você passa o cara dividindo, você acha uma fórmula para x diferente do ponto em questão. Mas você justamente quer que a função seja contínua naquele ponto. Então, como é que você vai fazer? Para descobrir o valor dela, você teria que calcular o limite. E calcular esse limite é a mesma coisa que calcular a derivada pela definição usual. Então, do ponto de vista prático, aquela definição de diferenciabilidade com a função ρ de x não é muito boa. Tanto está aqui um exemplo, né? Fui calcular essa função 1 sobre x, não peguei o ρ. Porque eu podia me embananar com as contas aqui na frente de vocês. Então, fui pelo limite que eu tinha certeza que ia dar certo. Tá bom? Naquele caso, nesse caso, dá para achar a função ρ também, você não se embanana, não. Mas eu estou enfatizando que, para calcular, a melhor coisa que tem é usar essa definição para derivada ou aquela com h tendendo para zero, que a gente foi muito útil no caso da função trigonométrica. Tá? Então, tendo agora a derivada da função 1 sobre x e sabendo derivar composta de funções, eu vou conseguir escrever uma fórmula para a regra do quociente. Tá?
Isso vai ser um corolário, porque é uma consequência do que a gente fez até agora, uma consequência relativamente simples, tá? Então, se você pega duas funções, f e g, deriváveis em P, e por uma razão que vai aparecer agora, eu preciso que g de P seja diferente de zero, então, f sobre g, o quociente das duas funções, é derivável em P e vale a seguinte fórmula. A derivada de f sobre g no ponto P é a derivada de f vezes o valor de g menos o valor de f vezes a derivada de g sobre o quadrado da função g. Tá? Vamos deduzir essa fórmula de uma maneira relativamente simples, usando o que a gente já tem. Olha, f sobre g, eu posso escrever essa derivada no ponto P da seguinte maneira. Eu posso escrever isso como sendo f vezes 1 sobre g derivada no ponto P, tudo bem? Então, estou decompondo esse quociente como um produto de f vezes 1 sobre g. Pergunta, f é derivável? Por hipótese, sim. G é derivável? Sim. 1 sobre g é derivável? Sim. Por que 1 sobre g é derivável? Porque ela é composta da função g, que é derivável, com a função 1 sobre x. Tá certo? Então, como a função 1 sobre x é derivável, 1 sobre x composto com qualquer função vai ser derivável também. Então, concretamente, como é que a gente pode escrever isso? Se você escreve h de y como sendo 1 sobre y, você concorda que eu posso escrever 1 sobre g de x como sendo h de g de x? O que a h faz? A função h faz? Inverte 1 sobre o que tiver lá dentro, tá certo? Então, eu consigo derivar h bola g? Pela regra da cadeia, sim, né? Quem é h bola g' num ponto P qualquer? Pela regra da cadeia, a derivada de uma composta é, você deriva de fora, então isso aqui vai ser h' calculado em g de P, certo? Vezes a derivada da de dentro, g' de P. Quanto que é a derivada da função h? Derivada de 1 sobre x em qualquer ponto é menos 1 sobre o ponto ao quadrado. Então, isso aqui eu vou escrever como sendo menos 1 sobre g de P ao quadrado, e o g' de P já estava lá. Tá bom? Certo? Então, eu sei derivar f e sei derivar 1 sobre g. Quanto que é a derivada de 1 sobre g? Menos g' sobre g ao quadrado. Então, eu posso aplicar a regra do produto. O que a regra do produto manda fazer? Como eu derivo um produto de funções? Deriva a primeira, copia a segunda, mais mantém a primeira e deriva a segunda. Quem é a derivada da segunda? Menos 1 sobre g ao quadrado no ponto P, vezes g' de P. Tá certo? E agora acabou, só tirar o mínimo, fazer as contas todas. Tudo bem? Não? Ótimo, então vamos perguntar. O que não aconteceu? A derivada de 1 sobre g. A função 1 sobre g, você concorda que pode ser escrita como a composta de h com a função g, onde o h é 1 sobre x, 1 sobre y? Tá? Então,
H composto com G é 1 sobre G. Então, derivar 1 sobre G é a mesma coisa que derivar a composta. Como é que eu derivo a composta de H com G? Pela regra da cadeia. É a derivada de H calculado em G de P vezes G' de P. Quanto é a derivada da função H? H é 1 sobre a coisa. Derivada de 1 sobre a coisa é menos 1 sobre a coisa ao quadrado. Então, a derivada de H calculada em G de P é menos 1 sobre isso ao quadrado, vezes o G'. Tá bom? Então, quando eu for derivar esse produto, derivei o primeiro, copiei o segundo, mais copiei o primeiro e derivei 1 sobre G. Derivada de 1 sobre G é isso. Tá? Ótimo. Agora é só tirar o mínimo e obter exatamente aquela fórmula que está lá. Né? O mínimo aqui é G de P ao quadrado, né? Esse vai ficar com F' de P vezes G de P, menos F de P vezes G' de P. Certo? Então, agora a gente tem ferramenta para derivar quase qualquer coisa que aparecer na nossa frente, tá? Assim, se você pegar qualquer função que seja soma, produto, composta e quociente de funções trigonométricas e polinômios, a gente sabe derivar. Vamos fazer alguns exemplos? Sei lá, vamos pegar um quociente que a gente sabe. Tangente de x, né? Tangente pode olhar como um quociente. Tangente de x é o quê? Seno de x sobre cosseno de x. É um quociente, então eu tenho que saber derivar se eu souber derivar o numerador e denominador. A gente sabe a derivada do seno? Sabemos. Sabemos a derivada do cosseno, portanto não tem segredo. Vamos fazer? Vamos. Vamos lá. F' de P, quanto que vai ser? Pela regra, como é que você faz? Deriva o numerador, mantém o denominador. Quanto que é a derivada do numerador? Derivada do seno, cosseno, vezes, mantém o denominador no ponto P, menos, copia o numerador, deriva o denominador. Quanto que é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, esse menos aqui vai virar mais, tá bom? Seno de P. E embaixo, denominador ao quadrado. Em cima fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. É um jeito diferente de escrever o número 1, né? Então isso é 1 sobre cosseno ao quadrado de P, que também é conhecido como secante ao quadrado de P. Né? 1 sobre cosseno secante. Então o que dá para dizer? Derivada da tangente, secante ao quadrado em qualquer ponto. Qual é um outro cara que você sabe derivar que é parecido com esse? Cotangente, cosseno sobre seno. Pode aplicar a fórmula, vamos ver o que dá. F de x igual a cotangente de x. O que é isso? Cosseno de x sobre seno de x. Tá? Obviamente, todas essas fórmulas elas valem onde faz sentido, né? Seno e cosseno são deriváveis em qualquer ponto? Sim. Mas a função tangente só está definida quando o cosseno é não nulo, né? Então só faz sentido aplicar aquela fórmula nos pontos P, onde cosseno de P é diferente de zero. Nos múltiplos de π sobre 2. Ó. Tá certo? Essa aqui, mesma coisa, só que agora é onde o seno não vale zero, então são os múltiplos inteiros de π. Como é que fica a derivada dessa função? Num ponto P qualquer. Deriva o numerador, menos seno, copia o denominador, menos, copia o numerador, deriva o denominador, derivada do seno e cosseno, sobre seno ao quadrado de P. O que dá isso? Menos 1 sobre seno ao quadrado de P, também conhecido como menos cossecante ao quadrado de P. Tá bom? Então, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado.
Vale a pena decorar tudo isso? Não sei. É de cada um. Esse tipo de coisa acho que é melhor você fazer na hora para não errar, assim. Tá? Não confia muito na memória para essas coisas. E agora a gente pode derivar coisas mais complicadas. Por exemplo, não tão complicadas, mas... Se você pega f de x igual a tangente de x ao quadrado, como é que a gente deriva isso? Num ponto P qualquer. Você tem que enxergar o que está acontecendo ali. Você vê que tangente de x ao quadrado é uma composta de funções? Qual é a composta? Qual é a composição de funções que você está fazendo? Você está pegando o número x, aplicando a função x ao quadrado e no resultado tangente. Tá certo? Então, como é que eu vou derivar essa composta? Da última para a primeira, né? Qual foi a última coisa que a gente fez? Tangente. Então, qual é a derivada? Vai ser a derivada da tangente calculada nesse ponto. Então, é isso, né? Secante ao quadrado de p ao quadrado vezes a derivada da função que está dentro da tangente, que é quanto? 2x no ponto P vale 2p. Isso. Tá certo? É diferente, né? Claro que é diferente, mas é bom enfatizar, da derivada da tangente ao quadrado de x, né? Vamos lá, eu já volto ali. Deixa eu só escrever essa aqui. Ó. Aqui, né? Esse 2p é a derivada da função x ao quadrado que eu precisei calcular. Aqui, se você quiser olhar, o que você tem é o seguinte, você tem o número x, está aplicando a função x ao quadrado, tá certo? E depois a tangente em cima desse x ao quadrado. Então, se você quiser pensar, aqui tem uma função g e aqui tem uma função f, como a gente tinha feito. Então, quem é a derivada dessa função aqui? É a derivada da função de fora. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Calculada no ponto g de x, no ponto P, vezes a derivada da função g. Tá? Então, essa aqui é o contrário, né? O que está acontecendo aqui? Eu estou pegando x, calculando a tangente e depois elevando o resultado ao quadrado, tá certo? Então, como é que fica a derivada dessa função nova aqui? Qual foi a última coisa que a gente fez? Elevar ao quadrado. Derivada do elevar ao quadrado é 2 vezes a coisa. Então, vai ser 2 vezes tangente de P vezes a derivada da função de dentro, que é a tangente, secante ao quadrado. Tá? Então, você vê que muda muita coisa, né? Tá bom? Diga. Nessa ordem, quer dizer, qual a diferença dessa para essa? As funções envolvidas são as mesmas. Elevar ao quadrado e tangente. Eu só compus numa ordem e depois compus na outra. Aqui eu estou primeiro elevando ao quadrado e depois calculando a tangente. Então, quando eu for derivar, o que eu derivo primeiro? Derivo primeiro a tangente e depois multiplico pela derivada da outra. Aqui, o que eu fiz? Eu primeiro calculei tangente e depois elevei ao quadrado. Então, o que eu faço? Qual eu derivo primeiro? Primeiro a última. Quem é a derivada de elevar ao quadrado? Derivada da coisa ao quadrado é 2 vezes a coisa. 2 vezes a coisa vezes a derivada da de dentro. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Tá bom? Então, é um efeito mesmo de descascando a cebola. Tá? E aí você pode ter expressões que envolvam produtos, compostas e um monte de coisa assim, né? Sei lá, um último exemplo, talvez. Qual que é que caiu na prova no passado? Velocidade, velocidade. Esses exercícios com interpretação da derivada como coisas físicas, a gente vai fazer a partir... Várias regras. Se você tiver o enunciado aí facinho, a gente vê. Mas vai fazendo isso. Tá bom. Até você achar aí, tudo bem. Vamos, sei lá. X vezes
secante ao quadrado de x. Tá? Talvez eu tenha me arrependido, mas vamos fazer as contas. Já pus na lousa, vamos embora. O que vai ser o f' de p? Como é que você deriva isso? Primeiro de tudo tem um produto. Para derivar um produto, como é que a gente deriva? Deriva a primeira. Então, f' de p vai ser a derivada dessa primeira função, que é quanto? 1. No ponto P vale 1, vezes a segunda, então vai ficar secante ao quadrado de P, mais, aí eu vou copiar a segunda no ponto P, vezes a derivada da secante ao quadrado. Como é que você deriva secante ao quadrado? O que eu estou fazendo? Primeiro eu calculei a secante e depois eu levei ao quadrado. Então eu vou derivar, levar ao quadrado primeiro. Então vai ficar 2 vezes a secante no ponto P, vezes quem? A derivada do que estava dentro do levar ao quadrado, que é a derivada da secante. Quanto é a derivada da secante? Como é que a gente faz para calcular a derivada da secante? O que é secante? 1 sobre cosseno. Então deriva com a regra do quociente. Vamos fazer aqui no cantinho, g de x, 1 sobre cosseno. Como é que você deriva isso? Pode fazer de 2 jeitos. Pode olhar como uma composta de 1 sobre cosseno, 1 sobre x com cosseno de x, ou aplicar a regra do quociente, lembrando que o numerador é a função constante igual a 1. E eu nunca calculei aqui, mas quanto que é a derivada da constante? 0, né? Derivada da função constante é 0. Tá? Isso é uma boa coisa para a gente calcular um dia. Então, quanto que vai ser o g'? Se você quiser, você escreve a derivada do numerador vezes o denominador, num ponto P qualquer, menos numerador vezes a derivada do denominador sobre denominador ao quadrado. O que dá isso? Seno sobre cosseno é tangente, fica sobrando um cosseno, dá tangente vezes secante. Tá certo? Então, isso aqui você pode trocar por secante ao quadrado de P mais 2P secante de P, tem um ali multiplicando secante ao quadrado vezes tangente de P. Tá bom? Posso pegar aí? Vamos ver. Qual que é o exercício? Questão 2 da prova. Tá. Ah, esse aqui é um bom exercício de regra da cadeia, de fato. Ótimo. Então, essa aqui, a sugestão dele é um exercício que foi a segunda questão da prova do ano passado, tá? Eu vou ler o enunciado para não ter que escrever muito. Olha, diz assim, uma partícula se movimenta ao longo da reta segundo uma função horária dada pela seguinte expressão. G de t é igual a f de t à quarta sobre 2f ao quadrado de t à quarta mais 1. Tá? Isso aqui vale para todo t pertencente a R, onde f é uma função derivável. Então, sabendo que f de 1 vale 1 e a sua derivada também vale 1, determine a velocidade da partícula no instante t igual a 1. Tá? Então, traduzindo o que ele está pedindo da física, aí a velocidade instantânea vai ser exatamente a derivada. Tá? Então, ele quer saber, no final das contas, quanto vale g' de 1, sabendo que f de 1 é igual a 1 e também que f' de 1 é igual a 1. Tá? Então, o exercício é derive a função g em termos das derivadas de f. Essencialmente é isso. Como é que a gente deriva essa função g? É um monte de conta, mas a gente sabe fazer.
para começar, é um quociente, não é isso? Então, g' de t vai ser o quê? Eu vou aplicar a regra do quociente aqui. Como é que é a regra do quociente? Derivada do numerador. Tá, vamos lá. Primeiro, derivada do numerador. Quanto é a derivada do numerador? Eu vou derivar aquilo em relação a t. Então, vai ser f' calculado em t à quarta, vezes a derivada do de dentro, 4t ao cubo. Tudo bem? Essa é a derivada do numerador. Vezes o denominador, mais 1, menos, copia o numerador, e vamos derivar o denominador. Quanto que dá a derivada do denominador? Aquele 2 é uma constante, o 1, quando eu for derivar, é 0, então eu preciso derivar só isso aqui. Como é que eu derivo isso? Eu tenho a f calculado em t à quarta e o resultado eu levei ao quadrado. Mas se você quiser pensar naquela cadeia que eu desenho, como é que é? Você tem o t, calculou t à quarta, depois calculou a f, e depois aqui ainda você leva ao quadrado. Tudo bem? Esse é o encadeamento das funções que teve aí. Qual foi a última coisa que a gente fez? Levou ao quadrado. Então, como é que eu vou derivar isso? 2 vezes o cara. Eu vou precisar apagar tudo aqui, tá? Então, vai ficar 2 vezes... Tinha o 2 lá na frente multiplicando, tá certo? Então, vai ter o 2 da derivada, f de t à quarta. Derivei essa aqui. Agora tem que multiplicar por esse, que é quanto? F' calculado em t à quarta. E depois vou multiplicar pela derivada do t à quarta, que é 4t ao cubo. Tudo bem? Então, derivei numerador, copiei denominador, menos, copiei numerador, derivei denominador. Tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. Tá? E o exercício pede o quê? G' de 1. Substitui t igual a 1 nessa expressão e pronto. Tá? Não é difícil. É chato pra caramba. É. Mas o que a gente fez de... Nada além de saber aplicar roboticamente as regras de derivação. Tá? Então, g' de 1, você vai substituir todo mundo ali, o t por 1. Então, você vai ficar com f' de 1 vezes 4. Aqui vai dar 2 vezes 1. Desculpa. F ao quadrado de 1 mais 1, menos f de 1. Aqui 4f de 1, f' de 1 vezes 4. Tá? Tá? Era dado no problema que o f de 1 vale 1 e o f' também vale 1. Só substituir e fazer a conta. Então vai dar 4 vezes 3, 12. 12 menos 16 dá menos 4. Sobre 9, é isso? Desculpa se eu errei alguma conta nessa última passagem, mas derivar é isso, você percebe? Era uma expressão horrorosa, mas você vai devagarzinho, descascando, derivando, prestando atenção no que está fazendo, sai tudo, tá? Do ponto de vista de exercícios da lista, o que já dá para fazer? Dá para fazer a página 1 inteira, a página 2 inteira, a página 3 inteira e a página 4 inteira, tá? Então, até o 3.21.